Todos, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer a nossa terceira live de aquecimento da nossa Semana de Cálculo Estrutural. Ela acontecerá nos dias 9, 10 e 12 de junho, ou seja, semana que vem. Para quem ainda não se inscreveu, basta acessar minha bio e fazer a inscrição, que é online e gratuita. Hoje eu vou falar sobre como entregar o projeto estrutural e a sua qualidade. Ela é uma continuação das duas lives anteriores. Para quem não as assistiu, basta acessar o meu canal, Renato Martins Grossi, e assisti-las. Tá? Mas não sai daqui agora não. Tá? Gente, quem quiser fazer alguma pergunta sobre a live que nós vamos falar sobre o assunto de hoje, basta acessar aquele balãozinho com a interrogação, fazer a pergunta, que no finalzinho da live eu vou tentar responder. Ok? Vamos lá, gente. Na live de ontem eu falei sobre as três grandes etapas de um projeto estrutural, que era fazer o lançamento estrutural, fazer o dimensionamento e fazer o detalhamento. Esse detalhamento agora que é o importante. Ao você fazer um projeto estrutural, você tem que entregar esse projeto para a pessoa, para quem vai executar na obra. E você tem que pensar o seguinte, existe uma regra para isso? Não, não existe uma norma, não existe como tem que entregar, para quem tem que entregar. Quando eu falo para quem tem que entregar, vou fazer um paralelo aqui primeiro. Quando você faz um projeto arquitetônico, você cadastra, praticamente você entrega esse projeto na prefeitura. E quando você precisa de alguma coisa no futuro, você pode ir lá na prefeitura e solicitar esse projeto arquitetônico. Agora, o projeto estrutural não tem isso. O projeto estrutural você entrega para o seu cliente, simplesmente o seu cliente, certo? Agora, como que você tem que entregar? Quais são as informações que tem que ter nessas pranchas? Qual que é a ordem que tem que ter? Como eu falei para vocês, não existe uma ordem, mas eu coloquei uma ordem que ficou mais fácil para eu poder fazer a entrega desses projetos. Tá? É uma entrega lógica, onde eu trabalhava era assim, eu achei lógico, claro, mudei algumas coisinhas com o tempo, mas basicamente seria o seguinte formato de entregar. Primeira prancha, tá? Gente, quando eu falo primeira prancha, é a primeira coisa a ser entregue, tá? Essa primeira etapa pode ser gastar uma prancha, duas, três, daí por diante. Vai depender do tamanho do seu projeto. Mas na primeira prancha, você tem que estar com a locação da sua estrutura, ou seja, locação da sua fundação. Você tem que ter locação, você tem que ter como se fossem umas linhas, eixos horizontais e verticais. Horizontais escrito lá A, B, C, D, E, F e na vertical 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ter o limite do seu lote e aí você vai marcar nesses eixos quais são as suas fundações. Essas fundações podem ser tubulão, sapata, estaca, qualquer tipo de estaca e daí por diante. Você vai locar esses eixos e vai dar uma referência em um dos cantos do seu lote. Tá? Por isso que é essencial você ter a divisa da sua, vamos dizer assim, os limites do seu lote nessa prancha, justamente para a pessoa, quando for marcar essa obra, ela saber como que vai marcá-las, tranquilo? E nessa prancha tem que ter também, vamos colocar o dimensionamento e o detalhamento do seu elemento de fundação que você escolheu, seja ele sapata, tubulão ou seja estaca. Tranquilo? Essa é a primeira prancha. Aqui tem que estar, essa tem que estar todas as informações. Tem que estar, tem informação assim, se for estaca, ó, só pode concretar essa primeira, a outra só pode concretar 24 horas depois. Existem várias regras para serem colocadas, regras não, notas que vocês devem colocar nessas pranchas para ficar mais fácil de quem vai, vamos dizer assim, colocar em prática o que está nessa primeira prancha, certo? Então aqui é só o elemento de fundação. A segunda prancha. Na segunda prancha, tá? Ou sequência de prancha, como vocês quiserem, aí você vai colocar o quê? Você vai colocar as suas formas, pavimento por pavimento. Eu geralmente começo de baixo para cima. Eu ponho a forma da fundação, a forma do primeiro pavimento, a forma do segundo, a forma do terceiro e daí por diante. Junto com a forma do primeiro pavimento, aí eu já coloco lá o detalhamento dos blocos de coroamento. Tá? Então já coloca tudo nesta prancha. Quando fala nessa sequência de prancha. Então, vamos lá, põe forma da fundação, primeiro, segundo, até a caixa d'água. A próxima sequência que você tem que colocar é os cortes. Tá? Você tem que fazer os cortes. Por que eu falo os cortes? Quando você vai entregar, você entregou em formas, tá? Plano.
Algumas coisas você não consegue enxergar no plano. Então, é o ideal você fazer o quê? Cortes. Algumas pessoas falam o seguinte, corte, geralmente eu faço 1, 2 cortes. Tem gente que fala assim, não, eu faço um e se eu tiver que fazer outro eu vou cobrar mais. Gente, não tem isso não. Não existe isso não. Você tem que fazer o número de cortes necessário para a pessoa que está na obra conseguir enxergar a sua estrutura. Eu falo o seguinte, eu já fiz projetos que eu tive que colocar 1, 2, 3, 10, 12 cortes. Por quê? Porque eu não consegui enxergar no plano. Se eu tenho dificuldade no escritório, lá em todo meu conforto de fazer lá no escritório, se eu tenho dúvida de como que eu estou montando isso, como que eu estou enxergando isso, imagina quem está na obra. Imagina quem está lá na obra, que está lá no sufoco, na correria, coordenando tudo, todas as etapas. Então ela tem que ter todas essas informações, tudo, tá? Praticamente tudo que tem lá. Então você vai e faz os seus cortes. Depois que faz os seus cortes, aí você vai colocar o que eu chamo de outras informações. O que são outras informações? Gente, as informações seriam força de elevador, uma caixa d'água, você vai colocar, por exemplo, piscina, se tiver a piscina, escadas, você vai colocar muros de arrimos, tá? E, por exemplo, muro de arrimo, tem muita gente que só faz um traço e faz um detalhe típico. Não, não é detalhe típico não. Quando você faz muro de arrimo, o ideal é você fazer o quê? Uma vista frontal, faz o corte. Se tiver uma seção, uma altura só, você faz só um desenho típico, aí eu concordo. Mas se tiver várias alturas, você tem que fazer vários cortes para a pessoa enxergar, certo? Então, basicamente, agora você vai colocar o quê? Você vai colocar as informações que a gente chama de outros, tá? Outros elementos. Tá? Vocês notaram que nesses outros elementos eu não coloquei nem viga, nem laje e nem pilar. Então, os meus próximos desenhos são, primeiro, pilares, tá? Desculpa, lajes, tá? Eu ponho as minhas lajes, detalhamento de todas as minhas lajes, separadamente, na ordem. Primeiro pavimento, segundo, terceiro e daí por diante. Eu geralmente separo o detalhamento em armação positiva e negativa. Anteriormente eu fazia os dois juntos, só que eu notei que ficava muito pesado, muito difícil da pessoa enxergar. Então fui lá e comecei, depois de um tempo, separar armação positiva e negativa. Depois eu faço os detalhamentos dos pilares, tá? Basicamente todos os pilares da estrutura. E depois eu faço, nos últimos desenhos, eu ponho lá todos os detalhamentos das vigas. Quando eu falo as vigas, cintas e vigas, pavimento por pavimento. Eu não misturo essas informações, cada uma separadamente. Vocês notaram que eu coloquei uma sequência de pranchas a serem entregues. Como eu falei inicialmente, essa sequência não é normalizada. Não existe norma. Mas o que acontece? Se você não criar uma sequência lógica, a pessoa na obra vai ter dúvidas. E eu falo o seguinte, como eu falei assim no título da live, qualidade. Gente, a qualidade é essencial aqui. Tá? O que é um projeto de qualidade? Aquele projeto que não é de qualidade. Projeto de qualidade é aquele quando você entrega, a pessoa na obra consegue enxergar tudo que você desenhou, todos os detalhamentos, não tem dúvida, porque todas as plantas você colocou todas as notas para a pessoa enxergar, conseguir fazer tudo bonitinho. Se você passa uma informação que a pessoa na obra tem dúvida, o que ela vai fazer? Vai ligar para você. Ela vai ligar para você e falar assim, não entendi o que você colocou aqui não. Gente, você não entendeu porque eu cheguei e não dei essa informação. Então eu tenho que realmente dar essa informação. Aí a gente tem que ter um senso crítico. Realmente, o meu desenho não está de boa qualidade, vou melhorar. Só para você ter ideia, eu estou quase 27 anos fazendo projeto estrutural. Eu tenho guardado os meus primeiros projetos. Quando eu peguei os meus primeiros projetos, gente, nossa, é de chorar. Tá? De chorar que não é que estavam errados não, tá? Pelo amor de Deus, não é que estão errados não. Mas a qualidade que eu entreguei dos desenhos, principalmente das vigas, dos pilares, das lajes, eu achei péssimas, comparado com o que eu tenho hoje. Hoje os meus detalhamentos são muito melhores. E onde eu aprendi isso, gente? Eu aprendi do zero? Não. Como eu falei, eu trabalhei num escritório de cálculo, eu peguei vários detalhamentos, tinham vários desenhistas, então o que eu fiz? Como tinha vários desenhistas, eu peguei a ideia de cada um fazer, como que eles faziam para entregar esses projetos, e eu aprendi a fazer esses projetos, a entregar isso aqui. E, é claro, muitas vezes tinha engenheiro e falava assim, esse desenho aqui eu não estou enxergando direito, esse desenho é melhor você melhorar um pouquinho. E eu comecei a montar os meus detalhamentos. Comecei a fazer esses detalhamentos ficarem cada vez mais claros.
Outra coisa que eu não faço, eu não entrego prancha vazia. Quando eu entrego prancha, eu entrego as pranchas todas elas bem preenchidas. É claro, eu não fico misturando. Na primeira prancha, de repente, eu coloco lá um detalhamento de pilar de uma viga. Não, a sequência foi a sequência que eu falei para vocês, que eu tento seguir assim uma forma rígida para poder fazer. Eu já vi projetos que as pessoas começam a misturar essa ordem completamente. Gente, eu acho esquisito porque tem uma dificuldade de fazer em obra. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu peguei um projeto, tá, que a pessoa na primeira prancha, ela colocou a locação da fundação, mas jogou em cima dessa locação da fundação, jogou a forma do primeiro pavimento. E detalhe, lembra lá que na primeira prancha, quando você vai fazer a fundação, você coloca as linhas lá, né? A, B, as eixos, né? A, B, C, D, E e 1, 2, 3, 4, 5. Ele simplesmente colocou esses eixos como se fossem as cotas, tá? Para a pessoa conseguir fazer a leitura da forma. Gente, engana-se, isso aí, e detalhe, nem colocou o contorno do lote, não prendeu, não fez a amarração da estrutura da fundação e nem do resto na prancha. A pessoa não conseguia nem fazer a marcação dessa obra. Olha que péssima qualidade. O problema é que as pessoas estão começando a acostumar com essa péssima qualidade. As pessoas que não, eu chamo aqueles pilotos de cálculo estrutural, estão pegando, não sabem calcular, pulam de cabeça num projeto de cálculo estrutural, um programa de cálculo estrutural, entrega sem saber, sem estudar, sem saber como é que tem que entregar. E os detalhamentos estão vindo pavorosos. E o problema é que muita gente está começando a acostumar com essa entrega pavorosa. Não pode, gente. A gente não pode se nivelar por baixo. A gente tem que se nivelar por cima. Aquelas pessoas que estão entregando projetos que são ilegíveis, aí não, você tem que falar assim, não, eu te paguei para fazer um projeto que eu consigo ler. Aquele projeto que eu tenho que ficar te ligando toda hora não é um projeto de boa qualidade. Tá? Então a gente tem que colocar um senso crítico ao a gente entregar esses projetos. E, gente, outra coisa que está acontecendo, muitas vezes as pessoas estão, eu falo assim, pulando etapas, pegando um programa de cálculo, simplesmente rodando, entregando de qualquer jeito. Aí quando chega lá, gente, eu já peguei projeto que a armação das lajes está saindo, vou fazer um pleonasmo aqui, saindo fora dos limites das formas. Aí não, entregou. Texto sobre texto. Simplesmente colocou texto sobre texto, a pessoa não consegue enxergar e ainda acha que está ótimo, assim, ó o projeto que eu entreguei, olha que maravilha. Não, tem que ter um senso crítico. E detalhe, como eu falei para vocês lá no comecinho, nós não temos um local para entregar esse projeto. Então, hoje, deveria ter. Tá? Eu acho, vamos colocar uma crítica construtiva. Eu acho que o CREA deveria obrigar a pessoa que vai fazer um projeto estrutural, falar assim, não, você vai entregar um projeto estrutural, não vai fazer uma RT? Você não vai fazer uma RT, que é a anotação técnica? Então o que acontece? O CREA deveria obrigar as pessoas a entregarem e registrarem esse projeto estrutural lá na prefeitura. Justamente para quando, se alguém for fazer uma reforma, se alguém for fazer alguma ampliação, alguma coisa, eu tenha onde procurar esse projeto. Gente, é muito comum alguém chegar a me procurar, Renato, eu estou querendo fazer uma ampliação ou fazer um projeto aqui em cima da estrutura que eu já construí e aí você faz para mim? Eu falo assim, faço. Aí eu chego e falo assim, você tem um projeto estrutural? Não tem. Eu não tenho um projeto estrutural. Eu falo assim, mas como que eu vou fazer? Ah, mas você não pode vir aqui e olhar e ver se a peça aguenta ou não aguenta? Não tem como fazer isso. Eu tenho que levar equipamento, mas eu sou pessoa, eu não sou uma empresa gigantesca que tem esse tipo de equipamento para poder fazer isso. Então a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que fazer um projeto e o CREA deveria pensar um pouco mais de guardar isso, fazer alguma forma de guardar. Gente, hoje tem como guardar esses projetos tranquilamente. Eu guardo os meus, eu guardo todos os meus projetos. Hoje mesmo, ontem na verdade, uma pessoa me procurou fazendo, estou com um projeto aqui que eu vi que era o seu nome, falaram que você que fez. Aí ele falou assim, tudo bem, qual que é o projeto? Quando ele me falou o nome, eu não lembrei. Depois na conversa eu vi que era um projeto de quase 12 anos atrás. Aí eu fui lá e entreguei esse projeto para ele. Tá? E claro, me mostrou a documentação que ele era o síndico e tudo, eu fui lá e entreguei. Então o que acontece? Tem que ter uma ordem para se entregar.
tem que ter uma qualidade para se entregar projeto. Se você não entrega um projeto de qualidade, você tem que pensar o seguinte: esse projeto que você está entregando, é o que eu falei na live de ontem, é o seu cartão de visita. Se você entrega o seu cartão de visita sujo, por exemplo, todo sujo, seu cartão todo sujo, a pessoa fala assim: peraí, que coisa é essa que ele está entregando aqui? Então ele já te olha já não te olha assim com bons olhos. Agora, você entrega um projeto de qualidade, limpo, maravilhoso. E detalhe, muitas vezes esse projeto que você está entregando, que são as formas e os cortes, vai ser passado para outros profissionais. Quais são esses profissionais? Quem vai fazer a parte de elétrica e hidráulica. Se o projeto é mal feito, ele vai ter uma dificuldade gigantesca de trabalhar num projeto mal feito. Aí ele vai começar a te ligar, desculpa, ele vai começar a te ligando para tentar tirar dúvidas. E muitas vezes você vai ficar: não, peraí, deixa eu ver, deixa eu lá, foi o programa de cálculo que entregou assim. Não, não foi o programa de cálculo que entregou, não. Foi você que entregou esse projeto. Você mesmo vai ter problema de enxergar isso, esse projeto, quando você entrega ele de mal feito. Então tem que pensar o seguinte, gente: o projeto você passou pela parte de lançamento estrutural, tem que ser bem feito, você fez o dimensionamento bem feito, mas a etapa de entrega tem que ter qualidade. Essa qualidade vai te colocar como um engenheiro com um nível mais alto. Aquelas pessoas que não estão preocupadas com isso, um nível mais baixo. Tá? Então você vai ter que começar a colocar o preço muito baixo de projeto para conseguir ganhar projeto nesse formato. Tá ok, gente? Gente, quem tiver alguma dúvida, eu vou dar uma olhada aqui para ver quem fez alguma pergunta. Só um instantinho. Sandro, para projetos de edifício muito grande, você entrega tudo de uma vez ou faz algum tipo de cronograma? Questão é a seguinte: se você faz um projeto grande, como um prédio 15 andares, tá? Você tem que fazer uma programação. Muitas vezes a pessoa que está construindo, é claro, ela quer a fundação primeiro, tá? Quando é que eu libero a fundação para essa pessoa? Eu só libero a fundação da pessoa quando eu terminei de fazer o cálculo completo. Tá? Porque o que acontece? Quando eu terminei de fazer o cálculo completo, eu já sei quais são os tamanhos das vigas, das lajes, dos pilares, e não vão mudar mais. Aí sim eu posso entregar o projeto escalonado. Entrego primeiro vamos dizer assim, entrego primeiro a parte de fundação, para ele locar e fazer a construção, e depois vou entregando formas, depois vou entregando igual aquela ordem que eu fiz. Mas na verdade, entregar o projeto de prédio grande direto vai depender do prazo que foi me dado. Se foi o prazo, estiver dentro do prazo, eu entrego total. Se a pessoa me pedir, aí sim eu entrego ele parcelado. Mas tem que tomar cuidado. Só entregue o projeto parcelado se você terminou de entregar tudo, calcular tudo, tá? Definir tudo. Se você deixar de definir alguma coisa, entregar uma fundação, ele vai lá, constrói e fala assim: seção transversal mudou, o meu pilar vai ter que colocar um aqui, vai desviar. Então, na verdade, tomem cuidado nessa parte da entrega, ok? Mais alguma pergunta aqui? Não estou vendo mais outra pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais uma, só um instantinho. Sam também perguntou: geralmente você cobra por prancha? Gente, quando eu comecei a fazer projeto, eu cobrava por prancha. Tá? Cobrava tudo por prancha. Onde eu trabalhava, cobrava por prancha. Só que acontece, eu nunca acertei o número de pranchas. 0, nunca acertei. O problema de você cobrar por prancha, primeiro que você não vê a dificuldade, que você tem que colocar, além da prancha, a dificuldade que você vai ter nessa prancha, certo? Agora, o que acontecia muitas vezes, eu falava assim: vou gastar 10 pranchas. Vamos colocar que eu vou gastar R$500 por prancha. Então, são 10 pranchas, são R$5.000. Só que a pessoa chega e fala assim: tudo bem, vou te pagar R$500 por prancha. Aí vamos dizer que você gastou 12 pranchas. Ele vai falar assim: não, eu não vou te pagar R$6.000. Você falou que era 500 por prancha, eram 10 pranchas, eu vou te pagar R$5.000. Então, nesse ponto aí eu vou me perder. Agora, se vamos dizer que eu chego e vou gastar 10 pranchas, eu falo que vou ganhar então R$5.000, vou cobrar R$5.000. E eu gasto 8, na hora de pagar, eu falo assim: não, mas você falou que era R$500 por prancha, então eu vou te pagar só 4.000. Não, mas eu combinei que era 5.000. Eu falei: não, você falou que era por prancha. Então o que acontece? Eu não entrego mais nada por prancha. No comecinho da minha profissão eu entregava por prancha, e agora eu entrego, na verdade, por área. Eu pego todas as áreas, tá? Todas as áreas, e faço uma contabilização. Eu cobro por metro quadrado. É claro que tem que estar incluído nesse metro quadrado a dificuldade do projeto, principalmente quando for terrenos em
declive acentuado ou aclive acentuado, você vai ter muitos muros de arrimos, muitas peças intermediárias para fazer travamento, igual, por exemplo, Buritis. Quem mora no Buritis deve ver lá que passa lá, quando vai passando nas ruas, você vê muitas vezes aquelas ruas todas, os prédios lá no alto, cheio de, a gente chama de paliteiro, cheio de travamentos. Gente, a fazer aquilo ali é complicado demais. Então você realmente tem que cobrar um pouquinho a mais, certinho? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Gente, eu queria agradecer a presença de todos aqui, tá? Não esqueçam da nossa semana de cálculo estrutural. Ela acontecerá nos dias 9, 10 e 12 de junho, ok? Para quem ainda não se inscreveu, basta se inscrever, entrar lá na bio e fazer a inscrição, que é online e gratuita. Outra coisa, no domingo, tá? Nós vamos fazer uma live em relação à escolha de fundação. E vamos falar um pouquinho também como que a gente proceder não no cálculo em si, tá? No geral, como você escolher em função de sondagem e como a gente colocar isso em prancha para entregar, tranquilo? E revejam as outras lives para você estar inteirado, porque geralmente existe uma sequência desses assuntos, tá joia? Vejo vocês lá no domingo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.